Pedro Ripper fez carreira como executivo em grandes empresas como Cisco e Oi. Em 2013, ele resolveu trocar um cargo de diretoria em uma dessas grandes companhias pelo desafio de reinventar um negócio. A Bemob, na época, era uma empresa mediana, que faturava 22 milhões de reais por ano e que tinha o seu negócio principal aí no envio de SMS, um mercado que estava acabando. Com Pedro e um novo plano, a Bemob passou de um faturamento de 22 milhões de reais por ano para um faturamento que em 2020 ultrapassou os 241 milhões de reais. Em 2021, a empresa abriu seu capital na Bolsa Brasileira, levantou mais de 1 bilhão de reais e foi avaliada em mais de 2 bilhões de reais. Para contar toda essa trajetória que foi cheia de riscos e ousadias, eu estou aqui hoje com o Pedro. A gente vai conhecer mais sobre o período dele antes da Bemob, o período na Bemob e o que a companhia tem de planos para o seu futuro. Pedro, seja bem-vindo ao Do Zero ao Topo. Um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Super honrado aqui estar nesse projeto tão legal. Obrigada pela participação. Pedro, a gente começa sempre falando da história lá no começo. Tá então bom. Eu quero conhecer um pouco das suas origens. Conta pra gente onde você nasceu, cresceu, o que seus pais faziam, tinham como profissão ali. Tá bom, vamos lá. Eu sou carioca, como o sotaque acaba não escondendo. Eu não perdi até hoje o sotaque carioca. Meus pais são mais intelectuais, assim, foram acadêmicos durante um período da vida. Minha mãe psicóloga. Meu pai fez engenharia elétrica e acabou sendo um executivo na área de tecnologia. Eu fiz engenharia de computação, até não caí muito longe da árvore, um pouco inspirado pelo meu pai, que na época não existia ainda nem informática direito, mas ele se meteu um pouco no mundo de tecnologia e eu achava aquilo incrível. Uma curiosidade, na época, justamente na engenharia, foi quando eu acabei me aproximando muito dos meus atuais sócios, que depois eu acabei virando sócio alguns anos mais tarde, então eram amigos de infância, que a gente fez engenharia de computação junto. Isso foi na PUC do Rio. E lá foi um momento interessante, né? Ali teve uma bifurcação de caminhos, de amigos. Eu tinha um pouco uma visão que eu queria ser um grande executivo no mundo de tecnologia, talvez até inspirado um pouco pela carreira do meu pai, que teve um período como executivo. E já os meus amigos mais visionários falaram, não, queremos empreender na largada. E aí, assim, mantivemos o contato, eu virei meio um conselheiro informal deles, se é que pode dizer isso, e eu fui seguir uma carreira mais, assim, tradicional. Tive um período nos Estados Unidos, onde eu fiz um mestrado sanduíche no MIT, e lá foi minha primeira experiência ainda como empreendedor, que só reforçou a tese que eu não estava pronto para ser empreendedor ainda. A gente criou uma empresa, meio que um precursor de e-commerce, uma espécie de um sistema de software para ajudar as pessoas a fazerem compras, e foi super interessante, que a empresa foi super bem sucedida, mas os investidores decidiram rapidamente que nós, os fundadores e primeiro time, não tínhamos condições ainda de tocar a empresa. Então ficou claro ali que eu tinha que, de certa forma, viver um pouco mais, assim, ter mais experiências, assim, até como executiva ou de negócio, antes de poder tocar meu próprio negócio. E isso de alguma forma te frustrou naquele momento? De pensar, poxa, eu comecei esse negócio... Poxa, frustrou a beça. Frustrou a beça porque, de certa forma, era o nosso bebê. Eu nem era eu era o primeiro não fundador. Eu era o primeiro funcionário, mas que tinha uma participação. E nenhum de nós acabou ficando num cargo de liderança. A empresa foi um sucesso, foi vendida para a SAP anos depois. Mas eu ali vi que eu tinha que talvez dar um passinho para trás para me preparar, seja para uma carreira executiva, seja mesmo para voltar a empreender um tempo depois. Fui nisso morar na Europa um tempo. Eu tive um período muito bacana. Isso foi final dos anos ano 98, 99, início dos anos 2000, que você estava tendo uma revolução, o mundo digital começando a nascer, início da internet, e o mundo de telecomunicações abrindo também. Você saindo das redes analógicas para ter privatização, várias operadoras começando, o mundo de dados. Então eu tive a oportunidade de viver isso lá na Europa. Montamos várias operadoras móveis do zero nessa empresa que eu trabalhava. E acabei voltando para o Brasil alguns anos depois para ter uma primeira... Essa posição lá na Europa era como consultor. E eu acabei voltando para o Brasil com a minha primeira posição executiva. Eu com 25 anos... me chamaram para ser o diretor executivo, meio que uma co-direção de uma empresa. Eu acho que é uma empresa brasileira bem tradicional chamada Promon, é uma empresa focada em engenharia, e que ela criou uma empresa de tecnologia chamada Promon IP. Então foi super bacana, eu achava os fundadores loucos de botar na mão de uns moleques essa empresa. Acabou que ali eu tomei o gosto pela vida executiva, fiquei alguns anos ali,
Fui para Cisco Systems, que é uma multinacional. Cheguei a ser presidente lá há algum tempo. E finalmente depois eu acabei indo para a Oi, onde eu fiquei como um diretor. Cheguei a ser presidente interino durante um período na Oi. Então essa foi a etapa, vamos dizer assim, do zero à vida executiva, que não, né, foi a parte mais divertida da minha vida. Mas eu imagino que ali você teve alguns ensinamentos que devem servir até hoje, né? Primeiro na Promon, pelo que eu li da história, foi uma empresa que teve uma rápida ascensão, digamos assim. Eu ouvi que numa entrevista sua ali, numa entrevista antiga, saiu do faturamento de 30 milhões para 300 milhões de reais e depois, ao mesmo tempo, teve que enxugar. A Promon, sem dúvida, acho que cada etapa dessa você leva aí alguma cicatriz e algum aprendizado, né? A Promon foi um período assim, muito dramático, porque a gente começou esse negócio quando todas as condições externas estavam favoráveis. Câmbio favorável, economia crescendo, telecom crescendo, internet crescendo. Então, naquele momento, pré-bolha da internet, vamos dizer assim. E aí você tinha um grupo de investidores da Promon muito capitalizada, querendo investir de maneira muito agressiva, porque via aquele mundo super promissor. E num período muito curto, em menos de 12 meses, a gente começava a ver umas nuvens se formando no horizonte. Você teve uma mega desvalorização cambial, você teve uma implosão do segmento de internet como um todo, aquela bolha que de fato estava se tornando aconteceu, e ainda teve uma tempestade perfeita que o setor de telecom também colapsou, mais ou menos no mesmo tempo que era boa parte dos clientes. Então foi um período riquíssimo de aprendizado que, por um lado, nos ensinou a olhar assim, as indicações dessas tempestades com um pouco mais de previsibilidade. É difícil ter uma previsão, mas eu fiquei um pouco mais atento a estar mais sensível a ver esses movimentos. Me deixou um pouco mais conservador em alguns lados, em alguns termos de investimento. Ou seja, a gente teve que fazer um downsizing de perder quase 70% da equipe num período de 3 meses. Para um garoto de 26 anos, eu vou te falar, talvez seja as coisas mais duras que eu já fiz na vida. Pessoas que trabalhavam lá na empresa há 10, 15 anos, a gente teve que reestruturar. Então, acho que claramente dali vieram aprendizados e cicatrizes que me acompanham até hoje, né? Ou seja, você tem que ser agressivo, mas ao mesmo tempo estar o tempo inteiro olhando o teu setor, porque ele pode mudar muito rápido. E eventualmente você tem que estar preparado para reinventar o teu negócio ou fazer essas adaptações. A Promon foi a primeira grande tombo, vamos dizer assim, que aconteceu. A história termina feliz, porque o negócio acabou se reinventando e deu origem até uma outra empresa hoje que tem um sócio estrangeiro e deu muito certo. Mas antes de dar certo, a gente quase quebrou. Quase quebrou ali no meio. E como é que foi para você, um jovem de 20 e poucos anos, primeiro lidar com o desafio de gerenciar uma grande equipe? Assim, você tinha as habilidades necessárias, as características para fazer essa gestão de pessoas? Tiveram erros que você cometeu na época que hoje você vê e pensa, né, e aprendeu com eles? Como é que foi? Sem dúvida, né? A gente achava, na época, com 26 anos, você acha que você sabe tudo. Aos poucos, você vai tropeçando e você vai vendo aqui os teus pontos cegos, né? Eu acho que um tema que eu acho que na Promon ficou muito claro, né? Eu tive a sorte de ter 2 pares que são pessoas incríveis. Hoje são executivos super bem-sucedidos. Um é o CFO de uma super multinacional e outro CEO de uma outra grande empresa. Mas ali, para mim, já a primeira lição é você ter gente muito boa do teu lado ou contigo, qual que seja a condição, é crítico. É meio clichê, mas não dá para evitar de falar isso. E a Promon foi o primeiro aprendizado. A gente ter feito e passado pelo que a gente passou, sem ter um time desse calibre, assim, a probabilidade de a gente ter quebrado e não virado era quase 100%. Então, acho que ali o primeiro aprendizado foi nunca menosprezar a diferença que um time muito bom faz. Acho que o segundo ponto é esse time que a gente tinha de liderança eram pessoas muito diferentes. E a gente quebrava o pau, assim, o que era muito bom, mas era uma briga muito construtiva, né? Era uma briga muito mais ideias, nunca nas pessoas. Então, acho que também um outro aprendizado dessa época é você estar com pessoas boas, que você tem confiança e que sejam diferentes de vocês. Você criar um ambiente para você ter discussões e divergências construtivas, vamos chamar assim, é outro ponto muito forte. A gente teve, na verdade, uma divergência com nossos próprios chefes, que eram os investidores, que achavam que a gente estava sendo conservador e que como é que a gente não vai continuar investindo. E foi ótimo, porque em algum momento a gente conseguiu mostrar que, não, olha, tem nuvens negras, deixa a gente puxar o freio de mão. Então, eu acho que o segundo aprendizado ali foi no fundo, ter times heterogêneos, saber escutar as pessoas e ter times fortes, independentes. Às vezes você não tem nem dinheiro para pagar, olha, arruma uma maneira para você alinhar os incentivos. Eu acho que esse foi
Eu acho que talvez o principal tropeço lá foi o primeiro ano e meio. Eu acho que a gente, de fato, estava meio cego. Já tinha indicadores de nuvens no horizonte. E eu acho que a gente perdeu um ano ali, que talvez os indicadores estavam lá, mas a gente talvez tenha ficado um pouco inebriado aí pelo sucesso de todo mundo ao redor, o nosso próprio sucesso inicial. E eu acho que talvez a gente tenha perdido um ano, que teria sido talvez muito rico da gente ter pivotado a empresa antes. E eu acho que a gente estava um pouco preso na nossa, a gente chama em inglês, né, vanity metrics, as métricas da vaidade. Como tudo parecia crescer muito, você acaba ficando cego, alguns indicadores que estão um pouco mais à frente. Então hoje eu te confesso que eu sou muito cuidadoso nas métricas que a gente escolhe, de não é porque alguma métrica está boa agora, de olhar talvez 2 passos à frente para ver se essas métricas, ou esse crescimento ele é realmente sustentável, ou a gente está só sendo beneficiado por um fator exógeno que muitas vezes tem pouco a ver com a nossa competência, né? E o que fez vocês virarem ali, vocês conseguiram virar o negócio, foi mudar realmente o modelo? Ali, na verdade, não foi tanta inovação. A gente tinha 4 negócios, era quase meio uma startup, e a gente descontinuou 2, que a gente errou o timing. Aliás, é outro aprendizado, até pensando, falando da história, né? Não adianta você ter um modelo de negócio maravilhoso e você escolher uma área boa, né? Você também tem que escolher o timing correto. Então, a gente tinha 2 negócios que eles estavam totalmente à frente do seu tempo. Um chamava-se de ASP, que é um nome chamado Application Service Provider, que nada mais é do que virou o mundo de SaaS, 10 anos depois. Então, a gente já tinha a visão de fazer um modelo onde as empresas não compravam mais softwares, elas alugavam, pagavam por posição, antes das aplicações serem construídas dessa forma. E a gente tinha um outro que era ligado, basicamente o que a Mimove veio fazer muito tempo depois, internet móvel, mas isso assim, ano 1999, 2000. 2001. Então, claramente, são negócios que são super, hiper promissores, mas a gente errou uma década. Então, acho que o outro aprendizado que veio não adianta só você ter uma boa mira, mas se você entrar cedo demais ou tarde demais, também faz muita diferença. Então, assim, a gente fala, vantagem de ser o primeiro entrante, mais ou menos. Se você for o primeiro a chegar na festa, a festa chegou meio-dia, a festa foi 11 da noite, até lá você já está exausto. Você não tem resiliência para continuar. A analogia é meio boba, mas é muito verdade também no mundo de tecnologia. Não é? Sua visão de longo prazo pode estar perfeita, mas se você não tiver uma sensibilidade, ali a gente errou. A gente entrou com... Esses 2 negócios morreram, a gente não teve a capacidade financeira de mantê-los. Então a solução, na verdade, foi descontinuar o negócio que a gente errou o time, fazer um downsizing para o tamanho do negócio que ficou e aí apostar, vamos dizer assim, todas as fichas no negócio que parecia que o timing estava correto. E esse, de fato, acabou escalando e deu certo. E de lá você foi para a Cisco, foi num cargo de diretoria e chegou à presidência da Cisco no Brasil, foi isso? Isso mesmo. Eu, na verdade, entrei num cargo meio porta dos fundos, assim. A Cisco tinha uma área de estratégia para países emergentes. A tese é que você conectar os países e você ter internet de qualidade, e essa é uma força motriz para a economia desses países, e a ideia, ou para os países ou para as empresas nesses países. Então eles tinham um grupo de meio de estratégia para ajudar as grandes empresas ou mesmo governos a fazerem um uso melhor da internet. Então não era muito uma área central da Cisco, era uma área meio lateral. Intelectualmente era uma área super bacana, né, porque você lidava com pessoas assim, que influenciam muito o destino dos países, sejam empresários ou sejam ministros. E era um papel de multinacional, eu olhava para países emergentes. Então ali eu comecei a tomar um pouco gosto de olhar países emergentes e ver como tinham países que tinham semelhanças socioeconômicas com o Brasil, os problemas que eu enxergava aqui eram muito parecidos fora. Então eu acho que da Cisco, dessa primeira etapa, veio esse insight de como é que essa revolução digital pode ter um impacto enorme na vida das pessoas. E quando você pega um país emergente, isso é muito mais acentuado. De lá eu acabei vendo que se eu quisesse seguir minha carreira na Cisco, eu tinha que ir para uma área core. E a área core é a área que tem P&L, que tem vendas. Eu acabei assumindo uma diretoria que cuidava de telecomunicações, e uns anos depois eu acabei assumindo o país como um todo. E como foi para você assumir o país como um todo, né? Você tinha que idade mais ou menos na época? Eu tenho até minhas anotações aqui de que ano foi, né? Mais ou menos foi 2006 que você assumiu. 2006. Eu tô ruim de matemática aqui, mas eu devia ter um pouco menos de 30 anos. É um grande cargo, né? E ainda muito jovem. De novo, você tem que ficar se degladiando sempre com ego, né? Durante aquele momento você acha que você é o máximo. Sim. Porque você com 29 anos, a empresa fatura bilhões. E de fato é sempre difícil mesmo. Você começa a realmente achar que você é melhor do que aquilo. Você tem que tomar um cuidado muito grande no mundo executivo, principalmente, de você não confundir a tua essência com o teu cargo. É muito fácil você começar a achar que aquela posição é o Pedro, mas daquilo ali você está ocupando uma posição. Eu acho que a Cisco foi um bom aprendizado, assim,
porque não é uma empresa simples e ali você tem que se disciplinar o tempo inteiro de segregar a tua persona física, você continua sendo quem você é, com aquela posição que você está pontualmente ocupando. E se não fosse eu, ia ser o João, ia ser a Maria, que eu estar ocupando. Mas, assim, foi muito bacana. De novo, a experiência anterior de tocar um PNL ajudou muito. O fato de eu já não entrar direto na fogueira, ter feito esse papel lateral, me deu uma chance de observar um pouco como é que essa área funcionava, e até ter uma visão crítica de que funcionava bem ou não tanto. Mas as coisas foram bem. É uma empresa que no final do dia também, você está numa empresa que o vento está jogando a favor, facilita muito, né? Eu brinco que você só separa os adultos das crianças quando você pega uma empresa que está indo com o vento contra. Eu não tive tanto esse vento contra na Cisco. Então foi muito legal, por um lado, mas assim, foi menos desafiante na medida que você tinha um mercado comprador, numa área que a demanda crescia. Então era muito mais um exercício de como é que você otimiza o teu crescimento num mercado que, em geral, está expandindo. Mais fácil. Agora, foi fácil nesse lado, mas teve um episódio na Cisco que saiu em tudo quanto é lugar de mídia, que eu imagino que deve ter tido impacto na sua carreira. Que foi em outubro de 2007, a Polícia Federal fez uma operação na Cisco Brasil aqui, que encontrou, né, na época a Polícia Federal alegou que tinha encontrado fraudes no fisco, né, no pagamento de impostos ali, na importação de produtos, de uma outra empresa que na verdade era ligada à Cisco e fazia. Mas nessa situação toda, você foi um dos executivos, era o CEO do Brasil, né, embora depois tenha ficado provado que você não tinha nada a ver com o assunto, você foi preso entre essas pessoas, entre esses executivos. Ali, acho que foram 40 executivos da Cisco no Brasil que foram presos. Você passou 5 dias, né, na prisão, pelo que eu li ali, na Polícia Federal. Como é que foi esse episódio? Assim, você lembra, por exemplo, né, eu fico imaginando, você estava lá executando suas funções e, de repente, como é que você soube? Você lembra dos detalhes? Vívida, né? Coisas como essa são absolutamente traumáticas, né? Não tem como lembrar. Não, eu lembro bem. E, de novo, já vou te falar vários aprendizados que saem daí também. Não, eu lembro até porque eu estava recém-assumido a cadeira, talvez 7, 8 meses, e aí a polícia bateu na minha porta. Aí a primeira coisa do na minha escritório casa. da Não, casa? não, na minha casa. E eu tinha 2 filhos gêmeos, recém-nascidos de menos de 1 ano. Primeira coisa que me veio à cabeça, é um sequestro, não é a polícia. E aí eu, ligando para minha mulher na época, pelo telefone interno de casa, liga para a polícia, porque estão tentando sequestrar a gente. Então você vê como é que a minha cabeça não estava sintonizada do que estava acontecendo, né? Algumas horas depois eu entendi, não, é a polícia mesmo, não estamos sendo sequestrados. E eu tentando falar, mas pô, que diabo foi isso? Será que eu roubei um jogo de bola de gude na infância? Você começa a fazer aquele filme de o que pode estar acontecendo. Então você vê o nível de descolamento que eu estava do que estava de fato ocorrendo. Passado um tempo, eu de fato fiquei preso 3 dias, mas para mim parece que foram 3 meses, porque inclusive você está meio no escuro. E foi isso mesmo, você tinha grandes multinacionais, normalmente elas têm modelos de venda indireto. Elas trabalham com grandes integradores, grandes resellers, distribuidores. Então você tem um ecossistema, isso é no Brasil ou no mundo, que você acaba, de certa forma, tendo dependente deles. E se alguém faz uma besteira nesse ecossistema, você indiretamente acaba virando corresponsável, por mais que você não tenha nada a ver com isso diretamente. Então, passado em algumas semanas, isso acabou ficando mais claro. Minha vida, obviamente, ficou um inferno durante meses, né? Porque você acaba tendo que... Você passa a ter 3 empregos, né? Você tem o teu emprego de manter uma operação de mais de 1 bilhão rodando, porque você tem uma crise de confiança com o mercado, você tem que dar as caras. Você tem que se defender na pessoa física, e você, como estatário de uma empresa, você acaba sendo o representante legal da empresa. E você tem que se defender internamente, porque os, obviamente, os americanos querem saber se, de fato, não tem nenhuma conduta errada localmente. Então foi um período muito conturbado. Acho que sai várias coisas disso, né? Passado alguns meses, tudo se acertou, a gente conseguiu recuperar a operação local, eu consegui resolver rapidamente o problema com a justiça, e internamente, idem, ficou claro que no final do dia, eu não tinha nada a ver com isso, e 2, que a própria empresa, de certa forma, não tinha nenhum envolvimento direto. Agora, dali saem vários aprendizados, né? Acho que o aprendizado número 1 é que não adianta você olhar para o seu umbigo quando você está na área de negócio. Quando você diz umbigo, é a sua própria empresa. Você tem que olhar para a tua cadeia inteira. Porque no final do dia, mesmo que seja uma cadeia com 1 ou 2 níveis em direção, você acaba sendo responsável. Segundo, eu tomei uma certa anticorpos multinacionais. Multinacionais, mesmo você sendo presidente, você não tem controle fim a fim dos negócios. Então você acaba dependendo, às vezes, de pessoas que estão distantes para tomarem conta de coisas que estão na tua área, mas que, em última instância, se der errado, o responsável é você.
Então, hoje, te confesso, apesar de eu ter uma multinacional hoje, eu tomo muito cuidado de não desenhar os moldes de forma que se tire a responsabilidade das pessoas na ponta. Então, eu acredito muito que quem está na ponta tem que ter um nível de responsabilidade muito alto, até porque se der algo errado, ela que vai pegar. E multinacionais muito grandes normalmente tem esse modelo mais matricial, onde você fala, olha, não, você localmente cuida só da área de vendas e de entrega, todo o resto, tesouraria, etc, etc, a gente senta local. Mas você fica com esse descompasso de risco e responsabilidade. Então, dali para mim, multinacional, eu te confessei que eu fiquei com menos apetite para trabalhar, a não sei que elas tivessem um modelo de uma autonomia muito grande na ponta, que aí tudo bem, o ônus é meu, mas eu também estou com todas as ferramentas para... E eu te confesso que ali também teve o meu romantismo um pouco pelo mundo corporativo diminuiu um pouco. Eu acho que a semente do empreendedor ali começou a falar mais alto. Eu diria até que eu só não fui empreender ali porque eu achava que, passado por um processo como ele, se eu fosse empreender ali, eu acho que talvez eu pudesse estar passando uma mensagem distorcida, né? De que, tenho culpa no cartório, ou desistir, joguei a toalha e vou fazer uma coisa diferente. Eu falei, no momento que eu for empreender, eu quero realmente estar muito confortável, que eu fechei um ciclo como executivo para depois empreender. Mas ali, claramente, eu acho que esse romantismo do mundo executivo diminuiu um pouco e acho que essa semente começou a germinar um pouco mais. Mas você já tinha, nesse momento, a semente começou ali, você pensou, é isso, mas beleza, a carreira, porque muitas vezes nessa transição, nesse pensamento de mudanças de carreira, a gente se vê num beco sem saída, né? Porque você planejou uma coisa, você tinha um sonho e um planejamento no estilo, vou crescer como grande executivo, essa é a minha carreira, a minha trajetória. Você já enxergava o mundo do empreendedorismo como uma opção? Já. Sempre foi uma vida paralela, vamos dizer assim, que eu sabia que ela existia e que eu achava que eu tinha muita afinidade. Porque lembra, a minha primeira experiência foi empreendedora. Na verdade, até antes eu pulei, meu primeiro negócio, eu montei uma pequena empresinha que a gente acabou vendendo para a IBM ainda dentro da faculdade, muito pequena. Aí teve essa operação nos Estados Unidos como empreendedor, aquela que a gente se tornou redundante nos primeiros 6 meses. Então, assim, era um caminho que sempre teve no radar. E ainda tinha os meus sócios e melhores amigos, sócios atuais, mas que estavam empreendendo desde cedo. Então, não tinha como não estar acompanhando esse mundo, até porque são os meus melhores amigos que estavam desde a época de faculdade empreendendo. O desafio é o que a gente chama de custo de oportunidade. Enquanto eles estavam lá comendo pão que o diabo amassou, semana a semana sim, semana não vai quebrar, não tem dinheiro para pagar a escola. E eu estava com uma vida super confortável, presidente de empresa. Então, o desafio de quando você chega numa carreira executiva mais alta é que você começa a se sentir que você tem um custo de oportunidade muito alto. Você fala, poxa, se eu fico mais 3 anos, 4 anos tocando como executivo, o teu futuro está muito definido. Olha, é isso que eu vou ter, é isso que eu vou fazer. O teu impacto com escala também é uma coisa também que acaba, de certa forma, te inibindo a fazer coisas menores, porque quando você está numa multinacional, numa empresa enorme, você já toca na vida de dezenas de milhões de pessoas e é bem remunerado. Então isso acaba sendo um pouco de uma camisa de força, né? Porque seja por função da escala, que ela acaba sendo bacana, a escala no sentido do impacto que você tem, seja porque você acaba sendo muito bem remunerado, você fala, poxa, qualquer coisa que eu vou empreender, eu vou perder essas 2 coisas na largada. Mesmo que você tenha um sonho de ter muito impacto, dificilmente uma empresa nasce tendo um impacto muito grande, ela nasce tendo impacto nenhum. E número 2, você de certa forma se coloca num risco enorme vis-à-vis aquilo que você já conquistou. Então, o desafio não é tanto se você se vê naquilo, né? Você racionalmente fala, não, estou disposto a não ter mais esse impacto, estou disposto a não ter milhares de pessoas no meu time, gente para fazer de tudo, para fazer um negócio que seja muito menor, e estou disposto eventualmente para abrir mão de um conforto e de uma renda que você meio que assumiu que você, entre aspas, precisa dela, na fundo a gente fez muito pouco para viver. Então, essa migração é muito difícil de fazer. E eu vou te falar, a maioria das pessoas que faz, obviamente tem exceções, você faz quando você precisa. Perdi o emprego, e o que tornou mais difícil. Assim, eu fiquei muito na dúvida se eu ia fazer esse movimento. Quando eu resolvi sair da Cisco, eu resolvi não fazer, quase fui, inclusive entrar, na época era para tocar ainda M4U, que é uma empresa que eu já vou comentar um pouco a história dela, mas não tive coragem, como dizem lá no Rio, eu amarelei. Quando botei isso, eu falei, não, eu preciso talvez rodar mais um pouquinho, sair criar mais uma outra história, e aí vamos ver se depois dessa história eu esteja pronto.
E aí foi quando eu fiz o movimento para ir para a Oi. Que você foi para a Oi, foi ocupar uma diretoria ali, foi realmente... E passou alguns anos lá, né? Foi de 2008, dezembro de 2008 até 2013. É ali. Isso mesmo. E vou te falar, foi um período riquíssimo, porque apesar da Oi ter sido uma história que a gente olha agora com um pouco de tristeza, né? A empresa entrou em recuperação judicial, não deu certo. Sim, isso dá um podcast de 2 horas aqui para falar sobre a Oi. Mas o sonho e o desejo era muito bacana, né? Era pegar uma empresa, um setor que tipicamente era dominado por multinacionais, e várias outras empresas em outras áreas do mundo usaram a sua empresa local para conseguir criar uma plataforma para crescer para fora. Eu entrei justamente na época que a Oi estava comprando a Brasil Telecom, ia virar a maior operadora do Brasil, e eu entrei numa área super divertida. Eu entrei com estratégia, com todos os novos negócios, ou seja, tudo que não era voz e dados era comigo, e M&A. Então, assim, era um parque de diversões na medida que toda a capacidade de reinvenção da empresa, de certa forma, estava comigo. E diferente da Cisco, super interessante, na Cisco eu era presidente, mas o nível de autonomia, voltando àquele tema de autonomia e responsabilidade que eu tinha na Oi, que também como estatutário, era muito maior. Então foi muito bacana, foi um período muito, muito bom. Agora, muito complexo, um setor super, hiper competitivo, uma empresa que tinha uma estrutura de capital muito difícil e que tinha aí desalinhamentos societários muito importantes, o que também me deu aprendizados do ponto de vista de governança. A Oi talvez seja um bom exemplo da antítese do que é uma boa governança. Até quando a gente falando mais à frente abrir capital, muitos dos aprendizados do que não fazer, do que seria o conselho que eu gostaria de ter, como é que deveriam ser as regras para você ter transparência com os acionistas, vieram até dos momentos mais difíceis de Oi, que era o lado ruim, serviu com muitos aprendizados. Olha, isso aqui não funciona, o mercado está amadurecendo. Mas foi um período muito legal, apesar de muito difícil. E eu fiquei isso mesmo, acho que foi uns 5, 6 anos. Aí eu fiz uma jogada que deu errado. Numa das mudanças de presidente, eu fiquei temporariamente como interino e me candidatei a ser o novo presidente da Oi. E, na minha visão, eu era o dono natural daquela cadeira, porque eu já tinha meio que tocado boa parte das áreas da empresa. E, para minha frustração, já tinha um deal anunciado, que era a fusão com a Portugal Telecom. Eu acabei sabendo, por causa desse movimento, uns 6 meses antes do mercado, e, de certa forma, já estava meio alinhado que o novo presidente seria o presidente da Portugal Telecom. Então, aí, para mim, ficou claro, por mais que a empresa nova ainda seria uma empresa interessante, eu falei, não, aqui o meu ciclo se fecha e vou para a próxima. E aí que começou a dor de barriga para decidir, e agora, o que é o próximo? Vou ter a coragem de empreender finalmente, eu vou seguir um novo desafio executivo. E o que pesou ali? O que te fez falar, vou empreender? Eu vou confessar um negócio para você, que eu tomei a decisão certa, talvez pelas razões menos óbvias. Eu tenho 3 filhos, mas na época eu tinha 2 filhos do meu primeiro casamento e que moram no Rio. São meus gêmeos, Bruno e Carolina. E eu sou muito grudado neles, assim, apesar de eu ter separado quando eles eram muito novos, assim, eu sou muito presente na vida deles. E todas as oportunidades bacanas que apareceram, elas eram em São Paulo ou fora do Brasil. E a mais legal, que eu praticamente estava assim, no limiar de aceitar, era em São Paulo, com pé para ir para Paris. Que é muito legal, etc, etc. Mas ia me distanciar das crianças. E, em paralelo, eu tinha feito a negociação de virar sócio de 3 empresas, que eram dos meus amigos de sempre. E eu vou te falar que eu cheguei a declinar, assim, estava praticamente fechado, eu declinei neles e mudei, depois de 3 noites mal dormidas, alguma coisa me dizia que estava na hora de dar uma mudada, e o fato também de eu ter que fazer uma vida meio de ponte aérea, longe das crianças, eu falei, não, quer saber, eu vou ficar no Rio e vou empreender, vamos ver o que dá. Mas eu confesso que foi muito mais pelo lado familiar que eu tomei a decisão do que ainda pelo desejo de empreender. Obviamente, depois que eu virei a chave, eu falei, meu Deus, o que eu estava pensando? Porque a minha casa é essa. Mas a decisão mesmo acabou por outros caminhos. Eu acabei tomando uma decisão que foi muito mais emocional, familiar, do que uma decisão de, fui super corajoso, visionário. Então, esse foi o drive. Mas eu vou te falar, em menos de um mês depois, eu me senti muito mais em casa numa empresa com 30, 40 funcionários do que quando eu tinha um time de 3.000 pessoas. É mesmo. Porque a diferença assim, quando você está numa empresa muito grande, você tem um tema chamado entropia, né, que é da física, mas ela se aplica também. Entre você tomar uma decisão e falar, olha, eu vou para cá, e você de fato conseguir botar aquele navio para ir para lá, o nível de energia que você toma, 80% da energia você se dissipa em alinhar a empresa inteira
e fazer ela toda remar num lado só. Então, o nível de agilidade, a tua contribuição direta, ela existe, obviamente, não estou querendo diminuir o papel de um líder numa empresa grande, ele tem um papel muito importante, mas a ação e reação você não sente direto no manche de uma empresa. É quase aquela analogia de um transatlântico. Na Bimob, que eu me juntei foi uma das empresas que eu assumi naquela época, era uma empresa que, entre eu tomar uma decisão e a empresa mudar de direção, era 24 horas. Então, o teu papel de influência, de reação, de ver as coisas se mexerem, é muito rápido. E isso, assim, é muito gratificante. Se eu tenho um impacto, independente de ser presidente de uma multinacional, numa empresa de uma escala menor, onde a estrutura societária é simples, você é sócio, você é dono. Então, aquilo ali foi uma cachaça, assim. A gente ficou absolutamente... Tava maravilhado, tava em lua de mel. A lua de mel só não durou tanto porque a gente, muito rapidamente, eu falei, opa, mas esse negócio vai morrer. Então, por um lado, era muito bacana, porque você tem 100% da responsabilidade e a empresa reage muito rápido. Por outro lado, o teu nível de estabilidade, segurança, previsibilidade que você tinha numa empresa enorme é a antítese disso, né? Você não sabe se daqui a 6 meses aquele negócio vai estar de pé. Então, vamos explicar um pouco do momento ali que a Bimob estava. Primeiro, assim, pelo que eu sei da história, a Bimob tinha surgido, era um negócio dentro da M4U, que foi fundado pelos seus amigos lá nos primórdios, né? Deixa eu fazer uma introdução rápida, então. Então, esses meus amigos, eles montaram essa empresa que chamava-se M4U, e ela tinha duas linhas de negócio. Uma, ela fazia soluções de meios de pagamento em cima de celular, para trabalhar junto com as operadoras. E a segunda área de negócio dela, menor, bem menorzinha, era uma área de conteúdos de entretenimento para celular. Primordialmente serviços de formação de SMS, notícias, horóscopo, quando o seu time favorito marca um gol, etc. Então era um negócio muito diferente, ambos ligados, de certa forma, próximos às operadoras de telecomunicações. E isso, estamos falando aí do início dos anos 2000. Em 2009, ou seja, ainda antes de eu entrar, a Cielo, que na época era uma gigante, a Cielo valia 25 bilhões de dólares, é um negócio assim, como os mercados mudam e a competição depois fica acirrada. Ela resolveu comprar a M4U e tinha um restinho da M4U, que é de conteúdo, falou, isso aqui não me interessa, vamos fazer, vocês não querem tirar, separar, fazer um carve-out desse negócio. Então a Bimob nasceu em 2009, como eu brinco lá, o resto da M4U que não interessava para a Cielo e ficou focado nesse serviço de conteúdo. Eu entrei alguns anos depois, mas justamente no momento onde você estava tendo 2 migrações de mercado. Os aparelhos de telefone até então eram chamados feature phones, né, aqueles Nokia, com aquelas telinhas preto e branco. A rede era 2G, você não tinha dados. Então, basicamente, todo o conteúdo era SMS ou joguinhos muito simples no celular. E, basicamente, quando eu entrei, estava tendo uma revolução acontecendo. As redes 3G tinham acabado de ser lançadas, ou seja, você começou a ter a internet móvel. O iPhone foi lançado 1 ano, 2 anos antes, e o Android foi comprado pelo Google. E aí embaralhou tudo, porque de certa forma as operadoras que de certa forma controlavam os conteúdos que eram vendidos, você passou a ter um tipo de aplicação muito mais sofisticada, os aplicativos de celular nasceram, você mudou a mão de quem controlava essa cadeia, ela mudou para a mão da Apple e do Google, e a gente de certa forma estava preso no elo das operadoras, num tipo de serviço que ia sumir. Então a gente falou, o futuro não parecia ser muito promissor na época. Então esse era o quadro que eu encontrei na Bimob. Claro que antes de eu entrar na Bimob eu já tinha feito essa análise, não caí de paraquedas. Sabia que tinha ali um movimento de transição, mas eu obviamente já tinha algumas ideias do que a gente poderia tentar fazer. Tinha uma equipe de, como você falou, 30, 40 pessoas ali. O que você enxergava tanto de valor? Era o nome da Bimob, eram as pessoas? O que tinha ali que poderia ser transformado? Era mais básico que isso, né? A Bimob e a própria M4U, ela tinha um grupo de pessoas que estavam meio que desbravando esse mundo de internet móvel desde o zero. Então, por acaso, eles estavam fazendo esse tipo de serviço, mas o know-how de entender como a dinâmica funciona, entender as tecnologias, tá integrado com as operadoras, que na época eram uma operadora e meia, que estava integrado só ainda, era bem pouco. Mas esse know-how era um know-how, a gente chama, tem um termo em inglês que chama going concern, que você tem uma inércia que uma vez que ela quebra, que ela vale muito mesmo que seu negócio tenha que pivotar. Você montar um negócio do zero, ou você pegar alguém que você já tem um time, que já entende uma tecnologia, já tem algum tipo de contrato, isso tem muito valor. Então assim, e eu não tinha muita dúvida que a área era quente, só aquele tipo de serviço que ia morrer. Então
eu tinha um nível de confiança razoável, né? Que com uma boa visão estratégica e um time bom, e que tinha um know-how muito diferenciado do que existia no mercado ainda, a gente ia ser capaz de pivotar para alguma coisa que fizesse sentido. E outra, né? A gente viu que o mercado de aplicativos não tinha dono natural, tinha oportunidade para tudo quanto é lado. Então era muito mais era muito mais o exercício de escolher qual oportunidade a gente ia focar. Aí parte do empreendedorismo é o exercício de dizer não, né? Tem 30 coisas na tua frente, você tem que escolher qual é aquela uma ou duas coisas que você vai dizer sim e as outras que você vai tentar fechar os olhos, né? E aí fazer uma aposta muito calculada, porque você também tem que ficar medindo se está dando certo e também não ter apego a ela, para que se também não der certo, você mata e vai para a próxima. Então foi um movimento duro, que a gente apostou de quase que botar 100% da receita da empresa em jogo, para criar um modelo que, de certa forma, foi o modelinho que escalou mais a Bimob. A gente criou uma espécie de uma assinatura de aplicativos móveis, tipo um Netflix de jogos de celular. E qual foi a hipótese? De onde veio essa ideia meio maluca, né? A gente viu duas coisas interessantes. Primeiro, a gente viu que, apesar dessa revolução estar acontecendo, ela não estava acontecendo de maneira igual em todos os países emergentes. Lembra lá na minha época de Cisco, que eu comecei olhando países emergentes? A gente viu que as realidades eram muito diferentes. E o que era tão diferente, sei lá, entre Coreia, Estados Unidos e Brasil? No Brasil já tinha muita gente pegando smartphone, igual a lá, mas a renda era muito mais baixa e a penetração de meios de pagamento digital, na época era cartão de crédito internacional, era muito baixa. Então as pessoas baixavam muito aplicativos, mas ninguém pagava por nada. Então quando você olhava a lista de quem os países tinham mais smartphones, os países emergentes até estavam bem na lista. Mas quando você olhava números de downloads, mesma coisa, a gente tinha muitos. Quando a gente olhava a rentabilização, a gente nem aparecia. E então a gente falou, opa, esse negócio de fazer meio de cobrança alternativo, a gente entende, que a gente já tinha trabalhado com as operadoras e usava o billing das operadoras para cobrar. E a gente fazer precificação para cliente de renda mais baixa, a gente também entende. E aí, por último, a gente viu que outras mídias, tipo música e vídeo, estavam começando a migrar para o modelo de assinatura. Nascia o Netflix, o Spotify. E aí que veio o insight, poxa, será que se a gente não fizer um modelo a lá Netflix e Spotify, mas para jogos e aplicativos móveis, num preço muito aderente ao bolso do cliente de país emergente, na época, foco no Brasil, e com meio de pagamento que seria acessível para todo mundo, será que não tem uma demanda reprimida ali? Então a gente, de certa forma, costurou essa oferta, se alavancava 100% das coisas que a gente já sabia fazer. Claro que aprendemos coisas novas, saímos viajando para bater na porta dos developers. Olha, veja bem, tem o Brasil que se rentabiliza pouco. Então fomos fazer essa roda girar. Óbvio que foram 6 meses, 1 ano de dor de barriga completa, porque a receita só caía. A gente chegou a ter menos de 10 milhões de faturamento, para uma empresa que já tinha sido uns 20 e pouco, para aí começar a inverter essa tendência de queda e começar a fazer esse modelo novo, que foi o que, de certa forma, foi a primeira onda da Bimob de crescimento. E qual que foi a maior dificuldade nesse começo? Foi fazer esse modelo de negócios parar de pé, né? De um dos lados da cadeia, convencer? Ou foi convencer o seu time de que era esse o caminho? Qual que foi a maior dificuldade? O do convencimento do time foi, por incrível que pareça, foi muito fácil. Porque, primeiro, meus sócios são super cabeça aberta. Eles, de fato, entregaram a empresa para eu tocar. Então eu tinha 1/3 da empresa mais ou menos na época e de certa forma os outros 2 estavam com outras prioridades, falaram, toca aí, você veio para fazer isso, se você achar que é bom, vamos. Óbvio que eles também estavam roendo as unhas, mas roiam as unhas escondidos para não me deixar nervoso. Então me deram um super apoio. E o time também, como que estava no dia a dia, via que aquele caminho dali não era promissor. Então o time foi fácil. O que foi difícil é porque, de certa forma, a gente teve que convencer 2 elos da cadeia sem ter nada, né? Então, eu tinha que ir para os developers e olha, eu vou conseguir distribuir através de todas as operadoras os teus serviços, os teus aplicativos no modelo de monetização que ninguém nunca fez. E eu tenho que chegar para as operadoras sem ter os developers em mãos, falar, olha, eu vou trazer vários developers. Então, tinha um certo ovo e galinha, onde, de certa forma, eu não tinha nenhum dos 2 na mão e tinha que convencer os 2 elos. Aí, no fundo, a credibilidade do passado, relação de confiança com as pessoas. No final do dia, eu consegui convencer as operadoras primeiro, para eu poder falar em nome delas e voltar para os developers, que não era a minha indústria original. E aí é corpo a corpo, fui para a Rússia, fui para os Estados Unidos, fui para vários lugares para conhecer é um mercado super fragmentado, um desenvolvedor de aplicativo de jogos pode estar em qualquer lugar, né? E aí aos pouquinhos a gente fez esse círculo virtuoso rodando, a gente pegava alguns conteúdos, aí a gente conseguia fechar com mais operadoras, conseguia botar mais clientes, e aí aos pouquinhos essa roda começou a girar, mas fazer os primeiros giros da roda foi bem complexo. E como é que você convencia, né, esse desenvolvedor, olha, né,
saí do Brasil, tô aqui, faz sentido. A gente convenceu muito numa tese muito orientados a dados e mostrar que o custo de experimentar era baixo. Então, dados eu te mostrava, olha, quanto que eles rentabilizavam nos países emergentes, e era muito pouco. Então, a gente falava, olha, você quase não tem dinheiro nenhum. E da maneira que a gente falava, a gente mostrava, vai ser só receita incremental, e eu vou fazer de uma maneira que todo o ônus de desenvolvimento vai ficar com a Bimob. Então, você não vai ter custo quase nenhum. Então, assim, o grande truque, se é que a gente pode dizer isso, foi tentar tirar todo o ônus do custo de oportunidade do developer. Olha, todo o custo de oportunidade é meu. Se der errado, quem tem feito os investimentos e adaptar o teu app foi meu. A receita tua, de certa forma, você não está botando em risco, porque a gente vai fazer só numa escala muito pequenininha para testar. Então, no início, era esse processo super árduo. Você levava 6 meses para trazer um. Obviamente que depois, esse modelo não é replicável, né? Você começa a trazer os outros developers que já deram certo para usar como referência para os próximos. E é uma indústria que se fala muito. Então aí a roda começa a gerar mais. Mas no início era isso, era tentar tirar o custo de oportunidade, o risco dos teus parceiros. Com isso você absorve o risco você. Então, obviamente a empresa toda, a Bimob puxa todo o risco, mas isso foi crítico, porque com isso, de certa forma, a operadora não tinha muito risco, o developer não tinha muito risco. A gente, nesse sentido, a lógica vai ter sentido, que você mostrava com números, olha, tem aqui uma oportunidade, olha a quantidade de smartphones que tem, olha a rentabilização, por que você não deixa a gente tentar? E aí, obviamente, quando o modelo começa a funcionar, aí você tem mais dados e fatos para você conseguir fazer o modelo escalar. E esse modelo, esse protótipo ali no começo, virou o que hoje é Apps Club, é isso? É isso aí. É o produto de vocês. Foi a primeira onda que a gente começou a crescer de maneira mais estruturada, aí o avião que caía de receita, ele começou a inverter, deu aquele alívio de que o avião não vai bater no chão, né? Ali realmente teve meses que a gente falou, poxa, se essa derivada continuar mais 12 meses, a empresa quebra. Então a empresa deu a guinada. E também a gente chegou a uma segunda conclusão, né? A gente fala, mas que legal, vocês internacionalizaram. É que a gente não tinha alternativa. A Bimob, vamos dizer, 1.0, vamos dizer assim, que é do mundo do SMS, ela fazia muitos serviços para poucas operadoras, 1 ou 2 operadoras. Quando eu fui para esse modelo, a gente apostou a empresa inteira num serviço só. Então, era um imperativo. A gente tinha que ir para mais operadores e mais países para ter escala, na medida que agora só tem um serviço, a grosso modo. Então a gente meio quase que foi forçado a primeiro ir para outras operadoras, primeiro no Brasil, e depois um developer não quer que eu resolva o problema dele no Brasil só. Ele quer que, já que tem um problema de país emergente que é igual no mundo inteiro, ou eu faço isso, ou vão ter outras Bimobs aparecendo em todos os países, em algum momento elas vão ganhar mais escala do que eu, e eventualmente vão me disruptar no próprio Brasil. Então foi quase que um imperativo. Ou a gente internacionalizava, ou a gente a médio e longo prazo ia perder a competitividade. Então a gente meio que foi, assim, quase que passado o primeiro ano que a gente viu que o modelo funcionava, já partimos para olhar como é que a gente faz para ir para fora do Brasil. Que eu vi que foi em 2015 lá que vocês começaram essa operação. Foi mais ou menos 1 ano e meio depois. A gente fez uma parceria que é societária, a gente vendeu a Bimob para um grupo norueguês, que talvez seja uma das primeiras grandes empresas de internet que despontaram na Europa, chamava-se Opera. Ele tinha um browser para celular, que fazia com que você tivesse uma experiência assim, de uma página web full num celular ainda de low-end. E eles tinham 300 milhões de usuários em países emergentes, onde você tinha menos uma banda larga ainda mais lenta de celular, e fazia muito sentido você ter essa tecnologia deles. Então, a gente já tinha internacionalizado para a América Latina, mesmo fuso horário, língua mais parecida, e aí com essa sociedade que a gente fez com eles, a gente acabou indo para países fora aqui da América Latina. Fomos para a Rússia, para a Ucrânia, que agora está no meio desse conflito horroroso. Fomos para Bangladesh, Paquistão, Indonésia. Então ali a gente começou um processo muito focado ainda nesse serviço inicial, para ir para outros países onde a gente viu que os pontos de dor do cliente eram muito parecidos. Pirâmides socioeconômicas parecidas, renda disponível parecida, nível de digitalização bancária parecido. Então a gente foi em países que esses pontos de demanda eram muito semelhantes aos que a gente já conhecia bem do Brasil. Agora, a demanda era semelhante, mas para lidar com os players, né, as operadoras desse mercado, era tudo... Tinha um playbook, né, um manual que vocês poderiam seguir, ou cada mercado era muito particular em algumas coisas? Eu vou te falar que ele é mais homogêneo do que heterogêneo, do que a gente imaginava. Assim, de novo, operadores, em princípio, são uma indústria que ela é muito parecida em vários lugares do mundo, na medida que você já tem grandes grupos que estão em múltiplos países. Então, elas acabam carregando uma certa homogeneidade de como é que elas pensam, etc.
Os developers, de certa forma, já são multinacionais em si. Um developer, quando bota um aplicativo na App Store, ele já está em vários países, então eles não mudam tanto. E o consumidor final, que você fala, mas muda tanto, mudava pouco, por incrível que pareça. Obviamente, os traços culturais, de como é que você faz uma relação B2B, isso aí, cada país tem as suas peculiaridades. E aí a gente foi humilde de saber, olha, vai ter que ser um time local para fazer esse tipo de coisa. De novo, aprendizado a Cisco, que não dá para ser alguém a 6 fusos horários diferentes, tentando achar como é que você vai ter as características de relacionamento local. Então a gente absorveu um time, essa empresa que era nossa sócia chamada Opera, eles tinham um time muito competente, que já de certa forma tinha desbravado os países emergentes, e eu acabei absorvendo 100% desse time para dentro da Bmob. Foi uma aposta dura, porque a gente absorveu um custo muito grande sem ter nenhuma receita. Então você fala, poxa, a gente teve lá um impacto na nossa rentabilidade, acho que foi para 2016, enorme, porque de repente eu contratei 50 pessoas sem ter zero de receita. Mas eu sabia que para eu achar um outro time desse, que já tivesse entrosado e já tivesse know-how de trabalhar nesse tipo de país, com culturas muito específicas, e assim, a gente ia levar uma década para montar. Então valeu a pena a gente passar alguns anos assim, com uma estrutura de custo descasada para a receita que a gente gerava, mas de certa forma, olhando para trás hoje, foi, sim, como diz em inglês, no-brainer, né? Foi uma coisa meio sem dúvida que foi a melhor aposta, porque a gente queimou etapas, são times que já tinham relacionamentos nesses países com nossos parceiros, e aí sim pegaram um playbook que é mais universalizado, qual é a lógica, quais são os economics, qual é a proposta de valor, a solução em si é bem padronizada, mas souberam dar, sabe, um sabor local de como abordar, como é que são as características específicas, enquanto aqui no Brasil a gente cobrava por semana, em alguns países a gente cobrava por diária. Aí são as peculiaridades locais, que você tem um time local forte, com responsabilidade, né? Que é aquele tema de se o cara vai ter o ônus, se der alguma coisa errada lá, ele também tem que ter responsabilidade lá na ponta para tomar decisão e chegar pra gente aqui na matriz e dizer, olha, aqui eu entendo que no Brasil é semanal, mas aqui vai ser diário, porque a cultura é assim. E aí a gente, obviamente, teve os ouvidos bem abertos para fazer essas adaptações aos sabores locais. Você, como CEO, tem que ter muita confiança também nesses times, né? Imagino, como é que é esse processo de gestão? Você sempre conseguiu dar autonomia tranquilamente? É um misto, né? Assim, para você dar autonomia também, você tem que ter uma confiança que você construiu, né? Você não constrói a confiança do dia para a noite. Então, os primeiros 2 anos, eu brincava, eu vivia muito mais no avião do que eu via pouco a minha família aqui. A família falou, pô, você decidiu empreender para ficar no Rio e aí você tá agora do outro lado do mundo. Então, obviamente, essa história... Mas com o tempo, você vai passando pelos apertos, momentos bons, etc. Você vai vendo a índole das pessoas, as pessoas vão construindo confiança e você vai deixando soltar um pouco mais a rédea. Agora, soltar a rédea não quer dizer que você não tenha até mesmo os instrumentos de checks and balances, né? Aí, voltando até a carreira de executivo de grande empresa, isso foi muito útil nessas outras fases da Bmob. Uma startup, normalmente, não está acostumada a ter esses controles, esse cheque de sanidade. Então, já ter vindo de empresas de multibilhão, me trouxe uma bagagem muito de até onde as coisas que você pode dar autonomia e onde que você, no final do dia, cria alguns controles para você, obviamente, não ficar cegas do que está acontecendo do outro lado do mundo. Então, esse balanço foi muito importante, porque o lado empreendedor foi ótimo, que deu muita agilidade, mas ter trabalhado em empresas que precisam ter muito mais controles pela escala, me deu um pouquinho mais de aprendizado de falar, olha, que controles são esses que na medida certa, na hora certa, tem que botar na Bmob, para que a gente também não se coloque em situações de risco desnecessárias. Né? Você está em países, assim, os mais diversos possíveis, né? Sim. Então você tem que ter os seus checks and balances para garantir que você não está se metendo numa furada, numa área cinza. E essa dinâmica de vocês estarem em vários mercados e muito atento a tudo foi o que ajudou vocês a vislumbrarem outros produtos, serviços, o que vocês poderiam agregar, né? É um misto de duas coisas, né? A gente teve 2 insights interessantes, e tem muito a ver com o que a gente tem feito hoje, né? A gente viu que, ao a gente abordar esse cliente de renda mais baixa que tinha esses problemas, a gente resolveu um problema dele, né? Que era na compra de conteúdos de jogos e aplicativos ligados ao celular. Mas ao estar abordando esse cliente o tempo inteiro, a gente viu que esse cliente tinha outros desafios que a gente estava muito próximo de tentar atender. Então, por exemplo, esses clientes, normalmente, ainda mais o cliente pré-pago, ele tem uma experiência muito atritosa. Por exemplo, você acabou o teu saldo, você fica desbloqueado, você não manda WhatsApp, Então é uma relação de liga e desliga o teu serviço o tempo inteiro, que um cliente pós-pago ele não sabe nem o que é isso, ele está sempre conectado. E aí esse cliente, ninguém tem análise de crédito nele. Será que dá para acelerar, dar um serviço para ele? A maior parte da venda das recargas era feita no mundo físico. Então a gente viu que tinham vários pontos de dor do mesmo cliente que a gente já atingia e que a gente estava bem posicionado para atender.
E mais, a gente viu que o fato de a gente estar em vários países, se a gente resolvesse o problema para esse cliente em um país, existia uma probabilidade alta que ele fosse aplicado para outros países. Então a gente viu que tinha uma avenida de crescimento muito claro. A gente usava normalmente o Brasil como tubo de ensaio, era o país que a gente tem mais penetração, tem mais contatos, e a gente testa as hipóteses aqui. Pô, a hipótese funcionou, a gente testa em mais algum país para ver se é uma coisa peculiar do Brasil. Não sendo, a tese é pegar essa mesma, vamos dizer assim, escala global que a gente já teve para um serviço e tentar replicar para os demais serviços. Então, o modelinho de crescimento, ou playbook, como você gosta de falar, era um playbook de olhar muito o cliente final. Então, você fala, pô, mas que microcrédito que a gente entrou tem a ver com jogos? Com jogos, nada. Mas tem muito a ver com o cliente final que eu atuo. Eu tenho um canal digital que eu toco nele, eu tenho um meio de cobrança já com ele. Então, ao invés de eu me prender nos jogos, eu me prendi no cliente e no ponto de dor dele. Então, o que mais esse cliente tem de demanda, que eu estou bem posicionado para servir na medida que eu tenho um meio de pagamento com ele e na medida que eu tenho um ponto de contato digital com ele. Aí você fala, poxa, saiu de jogos para microcrédito para meio de pagamento. Se você olhar sobre a atividade final, poxa, não tem nada a ver com o outro. Mas se você olhar sobre a lente de que são os pontos de dor desses clientes que eu tocava todo dia, eles são 3 grandes pontos de dor no mesmo cliente que eu já atuava, no mesmo canal digital que eu já atuava. Então, à primeira vista você fala, poxa, uma empresa super diversificada, com serviço que tem pouco a ver, mas quando a gente entende o tipo de cliente que eu estou atuando e como é que eu abordo ele, são 3 demandas que eu vendo, às vezes, na mesma jornada para o cliente, eu ofereço as 3 coisas uma vez. Então, esse tem sido o playbook. Inverter a lente para olhar na lente desse cliente e do canal digital, que mais eu posso oferecer para esse cliente e, de preferência, que mais eu posso oferecer que seja replicável fora do Brasil. Então, se eu tiver um serviço que funcione muito no Brasil, mas a gente acha que ele é menos replicável fora, é menos atraente para a gente. Não quer dizer que a gente não vai fazer, mas ele tem uma prioridade menor vis-à-vis um outro que a gente consiga, no fundo, escalar nos outros 40 países que a gente está. E o que é muito interessante quando você fala cliente, não é o cliente direto de vocês, né? É isso Porque mesmo. o cliente direto, vocês estão vendendo a solução da Bemob para uma operadora, né, para os developers ali, mas no fundo vocês estão olhando como cliente o consumidor final. É isso mesmo. O que a gente chama no mercado de B2B2C. É um negócio muito complicado, porque você, na prática, você tem 2 mestres, né? 2 clientes. Você tem o teu cliente final, que é o C, né, do B2B2C, que não é o teu cliente direto, é o cliente de uma operadora, é o cliente de um banco digital, mas você, de certa forma, ao que está querendo uma solução, você está querendo uma solução para ele. E você tem o teu segundo cliente, né, que é o teu parceiro, que a gente normalmente chama de parceiro, que é com quem você trabalha junto para trazer essa solução até o mercado final. Então a Bemob ela não vai direto no cliente final. A gente normalmente sempre trabalha com a marca dessas empresas do meio, né, do B do meio. Historicamente, essas empresas que a gente trabalha são as operadoras de celular, que veio da nossa origem, mas a gente começou de um tempo para cá ver que tem outros segmentos que também têm características muito parecidas. Tocam milhões de clientes ou dezenas de milhões de clientes, têm um meio de pagamento associado e que, de certa forma, teria uma boa aderência ou afinidade às soluções que a gente vê. Então, a gente, de um tempo para cá, começou a trabalhar com fintechs e com bancos digitais e wallets, e estamos começando a flertar com o segmento de utilities, que também tem milhões de clientes, uma conta, pega a gente de todos os segmentos. Mas a tese é sempre B2B2C, né? É que ponto de dor do cliente final eu estou resolvendo, hoje em cima de 3 pilares, né? Meio de pagamento, microfinanciamento ou conteúdos digitais. E aí a gente vê quem são esses parceiros que têm a melhor aderência para levar. Mas na prática, no fundo, a gente tem que ter quase que 2 personalidades, ou 2 áreas, né? Uma parte da empresa fica olhando indicadores ligados ao cliente final, e uma outra parte da empresa é quase uma empresa B2B tradicional, né? Tem força de venda, vai lá gerir essas relações. O que traz complexidade, porque você tem que, no fundo, gerir 2 modelos sem perder o balanço entre os 2. Se eu fizer uma solução que é muito bom para o meu parceiro, mas não é bom para o cliente, ela provavelmente não vai ficar de pé. Se for muito bom para o cliente final, mas também não for bom para o meu parceiro, em algum momento vai falar, tá ótimo, mas para mim não funciona. Então é uma complexidade a mais no modelo, mas a vantagem é que ele é muito poderoso, porque você escala muito rápido. Né? Para a gente tocar 2 bilhões de pessoas, a gente não teria feito isso em 4, 5 anos nunca, se não fosse num modelo como esse. E foi por conta disso também, para escalar ainda mais o negócio, que vocês fizeram um IPO, aí, abertura de capital, em 2021. Foi isso mesmo. Assim, então, a abertura de capital, eu acho que o drive principal era capitalizar a empresa, porque a gente viu que para criar essas novas soluções para esse mesmo cliente, a gente podia fazer de 2 formas, né? Que é o que toda empresa sempre pode fazer.
ou eu construo, ou eu compro. É o buy versus build. Então, se a gente achasse empresas que já têm soluções que a gente acha que sejam muito aderentes ao cliente que a gente já atua, e que a gente pode, de certa forma, vamos plugar nessa máquina de distribuição que a gente tem e a gente pudesse escalar, poderia fazer muito sentido. Então, a gente fez um IPO muito focado, praticamente o dinheiro levantado, quase que 100%, foi com o alvo de fazer aquisições, porque a empresa já era geradora de caixa. Então, para o crescimento orgânico, fazia pouca diferença a gente captar mais dinheiro. Agora, para fazer aquisições que sejam muito complementares, fazia muito sentido. Então, a gente fez 2 aquisições que vieram exatamente sob essa mesma tese. Uma é uma empresa de origem chilena, que ela é incorporada nos Estados Unidos, mas tem a sua operação na América Latina, com exceção do Brasil, que é legal, que é muito complementar. E na Ásia, chama-se Tiaxa, e que é uma das empresas que inventou esse nanocredit, esse microcrédito, de pegar um cliente que ficou sem conectividade, você dá um pacote de voz, de dados, ou R$1 para eles, recarga. Então, você fazer um scoring, de analisar crédito numa escala totalmente diferente do que ela é feita hoje, baseado em dados de telecom, e saber o que você pode oferecer junto com os nossos parceiros, operadoras, de microcrédito. Essa mesma empresa, ela usa esse know-how para vender scoring aí para fintechs. Ou seja, uma fintech que queira dar um cartão de crédito para um cara que nunca foi bancarizado, esse cliente tem muito pouca informação sobre ele. Então a gente junta ela a fazer esse scoring para saber, olha, esse aqui você pode dar um crédito, pode dar de tanto. Então o know-how dessa empresa Tiaxa veio para nos acelerar essa linha de negócio que a gente estava começando a fazer por conta própria. E aí o mundo dá voltas, né? A segunda aquisição, que foi quase concomitante, era a empresa do qual a gente teve a nossa gênese. Foi a M4U. Então aquela empresa do que a gente era parte, que tinha sido fundada pelos meus sócios. Que tinha sido comprada pela Cielo. Pela Cielo, anos depois, a gente começou a ver que ela passou a ter muito mais sinergia com o que a gente estava fazendo do que o que a Cielo já tinha. Primeiro porque a Cielo, até pelo foco nacional dela, não vislumbrava internacionalizar a M4U. E ela, de certa forma, a relação entre a adquirência, o negócio dela e o que a M4U fazia, que era uma camada mais em cima de meio de pagamentos, acabou tendo menos sinergia. Então a gente abordou a Cielo há um ano e pouco atrás, e ficou claro que era daquele tipo de ativo que tinha mais valor para a gente do que para eles, e a gente, com isso, incorporou a competência de meio de pagamentos. Então hoje, quando você compra uma recarga em um canal digital de qualquer operadora do Brasil, no fundo somos nós que estamos operando. Via Pix, via cartão de crédito, via cartão de débito, onde essa solução vertical, vamos dizer, de meio de pagamento, que é que valor de recarga a gente oferece, a orquestração, se eu vou te fazer um bônus de mais alguns gigas para comprar aquela recarga, esse elo todo, incluindo o meio de pagamento, a gente criou uma plataforma que a gente oferece, hoje focada no Brasil, e obviamente com ambições claras de levar isso para fora do Brasil e para outros segmentos que tenham demandas parecidas. Então foram as 2 primeiras aqui. As 2 primeiras, mas como você falou, as 2 primeiras, né? Mas ainda tem muito dinheiro em caixa aí para Tem, a gente tem um pouco mais de $500 milhão em caixa, ou seja, até porque as empresas que a gente comprou, elas geram caixa também. E assim, estamos buscando, assim, no fundo, o mais importante é achar empresas que tenham um bom fit, né? Um bom encaixe, né? Empresas que você olha que, não, quando ela tem um bom encaixe, seja na ótica B2C, ou seja, as ofertas que elas têm, elas funcionam para esse mesmo cliente que eu atuo, ou elas têm um bom encaixe, né, tem um bom encaixe dentro da cadeia de distribuição que eu tenho, de 80, 90 operadoras e fintechs, se ela se encaixa nessas. Então, a lente principal é essa, olha, é complementar, melhora a jornada do cliente que eu tenho capacidade de fazer esse negócio escalar, e obviamente, como qualquer aquisição, o preço faz sentido, né? Porque no final do dia, como você está comprando uma empresa, você tem que ver quanto você vale, vis-à-vis quanto essa empresa vale, para ver se essa conta fecha, né? Mas sim, a parte boa tem muito ativo legal. Tem muita gente fazendo coisas interessantes. E o fato de a gente estar tão assim, internacionalizado permite que a gente consiga ter uma proposta de valor bacana também para quem a gente compra, né? Dizer, olha, hoje você está aqui só no Brasil, só no operador. Vem com a gente que a gente consegue te levar em 30, 40 países num período curto que você sozinho talvez fosse levar, sei lá, uma década ou talvez nunca consiga fazer. Muito parecido com o mesmo deal que a gente fez com o nosso sócio norueguês na época. A gente acabou se associando com porque eles já estavam, de certa forma, anos-luz na nossa frente na internacionalização fora da América Latina, que é um pouco parecido. A gente já tem os canais de distribuição, a gente já tem a presença internacional. Então, para um empreendedor que a gente queira comprar, e às vezes você pode fazer um deal, como a gente chama de earn-out, né? Onde você se compartilha um pedaço do valor gerado com o empreendedor, acaba sendo um bom ganha-ganha.
a Bimob mitiga um pouco do risco dela de uma entrega futura, e para o empreendedor que eventualmente esteja na ponta vendedora, ele no final desse dia se torna um teu sócio durante um período, mas um sócio onde a gente ajuda muito, né? A gente tem como alavancar a empresa para que ela cresça ou queimando etapas ou em áreas que eventualmente ela sozinha não ia conseguir crescer. Perfeito. Pedro, para encerrar, a gente falou aqui, até nesse IPO, falando agora, as ações caíram muito por conta de, né, uma série de questões desde que vocês fizeram o IPO. A gente falou sobre aquele episódio na Cisco, sobre várias coisas que botam uma baita pressão no executivo, no CEO, no empreendedor. E a gente tem falado muito sobre o lado pessoal também, de como é possível nesse mundo de pandemia, de tanta pressão, se manter, né, se manter. Você tem uma válvula de escape, você tem coisas que você faz, livros, esporte, que sempre te ajudaram, isso foi mudando? Tenho várias, tá? Assim, e eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo. Primeiro, assim, tem poucas vantagens de ficar mais velho, né? Acho que uma delas é que vai se conhecendo melhor e eu acho que esse amadurecimento te sabe os botões, os teus limites, os botões que você pode apertar ou não. Então, assim, a primeira, que é uma coisa que é não negociável para mim, e eu fui um abençoado, assim, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar em coisas que eu adoro. Parece clichê, mas eu amo. Assim, às vezes eu uso o trabalho de desculpa lá em casa, mas no fundo, né, que a minha mulher não escute aqui o podcast, assim, eu adoro o que eu faço. Então, às vezes, as horas a mais, um dia a mais, um final de semana eventualmente trabalhado, é muito pouco sacrificante porque eu escolhi estar fazendo uma coisa que eu adoro. Ora, dito isso, independente de se adorar, óbvio que você tem pressão, e aí tem algumas coisas que são truques que me ajudam. Então, eu faço esporte desde muito moleque, então eu tenho uma disciplina, assim, eu faço 5, 6 vezes por semana algum esporte, ou corro, ou nado, algum aeróbico, não compito mais, eu já fiz maratonas diversas, hoje eu não faço mais, mas eu tenho aí uma disciplina de botar uma endorfina para fora de manhã. Isso, assim, é essencial para regular meu nível de estresse e a qualidade da minha saúde. É impressionante que sem isso eu dou defeito no final do dia. Eu, bem mais recentemente, eu comecei a meditar. Eu vou te falar que é incrível como que tem efeito. Assim, tem efeito, assim, físico, inclusive. Ajuda muito você botar um pouco de perspectiva, parar de ficar se preocupando com coisas que eventualmente ainda estão fora do teu alcance. Óbvio que eu me preocupo como todo mundo, mas a meditação... E na pandemia, o último hábito que eu tô aficionado são os audiobooks, né? Eu tô uma traça, eu tô lendo 50 a 60 por ano. É mesmo. Então é um momento assim de normalmente antes de dormir ou no meu próprio treino. E tem algum conselho que você gostaria, de repente, ter recebido no começo da sua trajetória, ou quando você estava, né, num período tumultuado aí da trajetória, que você hoje passaria para quem está aí no momento de tensão, de construindo um negócio? Eu tenho alguns, né? Assim, a primeira é mais um ditado / clichê, mas eu uso ele muito, assim. As coisas nunca são tão boas quanto parecem, nem tão ruins quanto parecem. O que eu quero dizer assim, pô, bombamos fazer a empresa por 1 bilhão, calma, é legal, não é para não comemorar, mas assim, não vai ser isso. Mas a recíproca verdadeira é que quando você acha que o mundo acabou, o mundo nunca acabou. Calma, dá um tempo ao tempo, dorme. Então assim, quando você tá naquela crise, você fala, essa empresa vai quebrar. Eu já passei por várias, de falar, pô, agora ferrou, agora a empresa vai quebrar, não tem de onde sair. Nenhuma delas, sem exceção, ela era tão ruim quanto parecia naquele momento. Da mesma maneira que aquelas coisas também que a gente achou, agora a gente vai dominar o mundo. Então, antes de você internalizar isso, eu acho que isso te dá uma serenidade. E quando você vai olhando para trás e isso se repete muitas vezes, você fala, opa, não é só um ditado, isso é verdade. Então, eu acho que isso ajuda. Eu acho que a segunda a gente se lembrar meio, até na pessoa física, tem tantos caminhos diferentes para as coisas darem certo, estarem felizes, que quando tem um negócio que dá errado, pô, se frustra menos. Porque, tá bom, esse aqui não deu, mas tem o caminho B, tem o caminho C, tem o caminho D. E às vezes, assim, quando a gente é muito focado, e eu me incluo nesse grupo, você é muito focado, parte do foco é você, às vezes, fechar a tua visão lateral, e aí você tem uma sensibilidade, uma chance de se frustrar mais. Mas então você, apesar de ser focado, que é ótimo muitas vezes, você não pode perder a tua visão periférica, de calma, esse é um caminho que você escolheu, que bom que você está focado nele, mas ele é um caminho que você escolheu. Então, vamos só dar um passinho para trás, que tá, ele deu super errado, mas você ainda tem outros caminhos diversos. Então, isso também, nessa vida aqui de montanha-russa do empreendedor, você lembrar que tem caminhos paralelos, sem perder o foco, né? Então, você tem que ser focado, mas lembrar que existem outros,
pelo menos para mim, me ajuda muito hoje. E eu demorei, às vezes, assim, para essa ficha cair. Eu teria dormido melhor muitas noites se eu tivesse isso mais claro. Tá certo. Pedro, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Super obrigado.